Queridos irmãos, hoje é nosso culto de missões, mas também é culto festivo de Dia das Mães. É culto especial e o nosso desejo e sentimento é que as mães do Jiquiri, as mães do São Raimundo do Jiquiri, as mães do São José, do Anajá, Lago do Sigismundo, Potó, Serra do Jiquiri, permaneçam sendo poderosamente abençoadas por Deus. Então, é uma noite festiva, especial, e a gente tem o prazer de, nesta noite, receber algumas mães que nos visitam. Assim, a Gabi está ali. Gabi, olha para mim, Gabi. A Gabi já congregou um bom tempo aqui, né, Gabi? Congregou um tempo. Tu não queres voltar a congregar, não, conosco? Por enquanto, não, né? Pronto, a Rafa, não vou nem perguntar para a Rafa, né? Está ali a Rafaela e a Gabi, são irmãs. Também conosco a Aline, né, que já congregou aqui um bom tempo também. Todas são de casa, não é? Graças a Deus. Vamos saudá-las bem-vindas em nome de Jesus? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Esta igreja ama vocês, não esqueçam disso. Muito bem. Mais alguém nos visita esta noite? Faça assim com a mão. Não, todos de casa, graças a Deus, né? Graças a Deus. Muito bem. Vamos ouvir louvores a Deus, vamos começar. A mocidade delas, louva logo a Deus. Mocidade louva a Deus. Na sequência, vamos ouvir as irmãs. Depois, as crianças têm uma apresentação para fazer, né? Então, mocidade, irmãs, depois as crianças. Na sequência já é a palavra de Deus já ministrada. Glória a Deus. Vocal Louvor Celeste, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como veja que acerto ao ver. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas. Estou ali no deserto. Fecha aqui, acendo ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como amigo no deserto. Fecha aqui, acendo ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. E usa-me, Senhor. Amém, Jesus. O vocal Lírio dos Vales cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Amém.
Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia os louvores dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É o exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, é aviva a igreja de
Hoje é um dia muito especial. Queremos homenagear todas as mamães. Ser mãe é amar, cuidar, ensinar e proteger. As mamães são um presente de Deus. Eu sou Sara, fui mãe já na velhice. Deus me deu um filho chamado Isaac e aprendi que nada é impossível para Deus. Eu sou Joquebede, mãe de Moisés. Para salvar meu filho, coloquei ele num cestinho no rio. Confiei em Deus e ele cuidou de tudo. Eu sou Ana, orei muito pedindo filho, que Deus me deu Samuel, e eu o entreguei ao Senhor com amor. Eu sou Isabel, tive um filho já na velhice chamado João Batista. Meu coração se encheu de alegria por Deus ter feito esse milagre na minha vida. Eu sou Maria, fui escolhida por Deus para ser mãe de Jesus. Com amor e coragem, aceitei esse lindo plano. Essas mamães confiaram em Deus e foram muito especiais. Que Deus continue abençoando a vida de cada mamãe. Feliz Dia das Mães! Dizem que toda mãe é igual, mas sei que a minha é a mais especial. Ela é forte e inteligente e faz de tudo, tudo pra me ver contente. Mãe, você é a flor mais linda de todo o meu jardim. Nada que eu faça expressará um amor assim. Nem que eu cante a mais bela canção, mas escute a minha oração. Papai do céu, cuide bem da minha flor, proteja com carinho e a cura.
Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, caros amigos, amigas, a todos que estão ao alcance deste serviço de som, a minha saudação a todos vós é com a paz do Senhor. Graças damos ao Senhor nosso Deus pela oportunidade toda especial que temos recebido de sua parte, o privilégio de poder estarmos reunidos aqui na noite deste dia para celebrarmos o nosso culto a Deus, falando de missões, mas também fazendo menção do especial dia daquelas que deram a luz a todos nós que aqui estamos. O Dia das Mães, portanto. Eu tenho hoje aqui como que uma saudade, geralmente procuramos sempre passar esta data com a minha mãe, que por bondade e graça divina ainda está viva, residindo ali na cidade de Timon. Mas a nós não foi possível esses dias, pela força de tantas coisas que cooperam em desfavor a esse propósito. E estamos aqui com um pouco de saudade, claro, mas confortados, porque desde que ingressamos na missão e na vida ministerial, servindo ao Senhor aqui e em tantos outros lugares que bondosamente, por sua graça e misericórdia, o Senhor nos conduziu para fazer alguma coisa para seu louvor, honra e glória. Em todos estes lugares, Deus deu não somente a mim, mas a toda a minha família, mães, no plural mesmo. Em todos os lugares encontramos servas de Deus e pessoas, às vezes, que não estão literalmente com a força da expressão servir a Deus, isto fazendo, mas que se tornam mães no sentido de cuidar, no sentido de amparar, no sentido de apoiar, no sentido de prover o que se faz necessário. E às vezes até mesmo proteger, de estar presente, de se preocupar conosco. Aqui, inclusive, em especial neste campo, Deus tem nos levantado mães de oração, que por nós intercedem, choram diante de Deus, clamam ao Senhor em nosso favor. Nós temos quem se preocupe conosco, se estamos comendo bem, e provêem o que podem para o nosso sustento. Nós temos uma alegria, porque Deus tem levantado figuras como mães aqui neste lugar, que se importam com o estado emocional, psicológico, e procuram sempre nos dar uma palavra de ânimo, de conforto, de incentivo. Por isso, digo e repito nesta noite que a nossa saudade é como que vívida, mas está atenuada. E nós temos a alegria em estar com as servas do Senhor aqui neste lugar, que tem nos servido como mães. E isto existe
e é ratificado inclusive pela Bíblia. Eu estava hoje pensando, se tivesse a oportunidade para ministrar a palavra do Senhor ou para declarar alguma coisa para as mães, para o povo de Deus em geral, mas em especial estas figuras indispensáveis, literalmente, para a vida de todos nós, o que poderia eu dizer? E sentindo este afeto, sentindo este carinho, sentindo todo este cuidado de Deus, pois é bem verdade, a Bíblia Sagrada faz questão de mostrar que o amor de uma mãe, no culto que estivemos aqui no ano passado falando, inclusive acerca disso, rememoramos estas coisas, fizemos esta comparação, essas declarações, nos mostra o profeta Isaías que o amor de Deus se compara, se tem uma comparação que pode ser feita, é o amor de uma mãe. O Senhor diz em sua palavra, poderia alguém esquecer, ou uma mãe esquecesse tanto do filho que amamenta, que dele não tivesse cuidado? Ainda que esta, porque até Deus duvida que uma verdadeira mãe, nós falamos exatamente sobre isso, uma verdadeira mãe pudesse se esquecer. Deus diz, todavia eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece, mas é porque para uma mãe é impossível, uma mãe mesmo, é impossível ela esquecer-se do filho do seu ventre, do filho que ela está amamentando. A própria biologia e a fisiologia do seu corpo impede que isto aconteça. Pensando nessas coisas, e digo mais uma vez, sentindo o cuidado, fiquei a imaginar o que iria declarar, o que iria dizer. E me veio ao coração o texto do livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo de número 5. E o versículo de número 7. Livro dos Juízes, capítulo de número 5, e o versículo de número 7. Eu estou disposto nesta noite a pregar realmente sobre um outro assunto, mas como não poderíamos deixar passar a oportunidade, eis aqui o texto que o Senhor colocou em meu coração para partilhar com o seu povo e refletirmos um pouco também acerca desta data especial. Juízes capítulo 5, versículo 7. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. Amados em Cristo, para entendermos esse texto, precisamos, como sempre, analisar o seu contexto, e para que todos nós compreendamos o que quero nesta noite dizer, vamos fazer então esta análise. Havia-se terminado a fase de conquista liderada por o grande líder levantado por Deus, Josué, a conquista da terra de Canaã. No entanto, mesmo com as ações daquele servo de Deus, que foi usado por Deus de uma forma tremenda para vencer reis poderosos que governavam a terra de Canaã, em sua empreitada, ele pôs fim à existência de mais de 30 reis
que governavam sobre aquele território que tinha sido prometido por Deus aos seus antepassados, e por conseguinte a eles, Abraão, Isaque, Jacó e os seus descendentes. Mas mesmo após as suas campanhas militares, que foram coisas extraordinárias, a Bíblia Sagrada nos mostra que restaram ainda nações que não foram conquistadas, dizimadas ou expulsas do território. E Deus usou exatamente estas nações como meios de correção ao seu povo. Tanto é que o livro dos Juízes nos mostra, logo no início, que como não havia uma liderança de fato estabelecida, o povo fazia o que bem entendia aos seus olhos. E é claro, quando o povo está à mercê de sua própria vontade, a tendência natural é sempre fazer aquilo que não agrada a Deus. E foi assim que eles o fizeram. Quando o povo de Deus perdia os seus parâmetros, quando o povo de Deus avançavam os limites estabelecidos por Deus, quando o povo de Deus quebrava as regras, quando o povo de Deus não se submetia às leis estabelecidas pelo Senhor, Deus instrumentalizava as nações que haviam restado, que o povo, por negligência, comodismo, preguiça talvez, não os expulsou, e acima de tudo, claro, por desobediência. E nisto temos até uma lição. Nós precisamos entender que existem coisas que precisam logo ser eliminadas da nossa vida, do nosso convívio, do nosso círculo social, porque se não forem eliminadas logo no início, poderá ser que depois nos sirvam de pedra de tropeço, nos sirvam de embaraços, sejam dificuldades e fonte de problemas para a nossa vida. Existem pessoas que poderiam muito bem estarem livres do domínio de alguma coisa que está controlando as suas ações, como um vício, mas perderam a oportunidade de, em um momento inicial, dizerem não àquilo que hoje está lhes viciando. Alguém poderia muito bem não estar viciado, por exemplo, falo de um contexto agora mundano, para ilustrar, no fumo, no cigarro, no tabagismo, mas não tiveram a capacidade de dizer não quando alguém lhes ofereceu um cigarro, ou não tiveram a capacidade de parar quando estava ainda na primeira semana de uso desta droga lícita. Claro que é legal, mas é algo prejudicial, se torna um vício. E é um problema para a vida de qualquer pessoa. Existem pessoas que hoje estão viciadas na pornografia, porque não tiveram a capacidade de logo quando viram as abas na tela do computador, ou então na tela do celular, do tablet, mostrando ali uma cena indecente, de não clicar naquilo, ou de parar, depois de terem acessado um conteúdo imoral. E existem pessoas, e eu estou falando disso aqui abertamente, porque são coisas com as quais nós temos convivido, e inclusive tratado de pessoas que estão destruindo os seus casamentos, porque estão às vezes dominados de tal maneira, por isso que se tornou uma compulsão e um vício na mente e no corpo, que já não tem a capacidade de conviver com o seu cônjuge de maneira ordeira,
e muito menos santa. Eu tenho contato com pessoas e falaram comigo pedindo ajuda e disseram: olha, eu estou vivendo assim. Às vezes eu tenho um contato íntimo com a minha companheira, mas logo depois eu chego a correr para o banheiro, acesso o conteúdo e porque eu não consigo mais me satisfazer com a minha companheira. Irmãos, isso é um problema sério. Mas se torna um problema sério porque no início alguém não tem a capacidade logo de cortar este terrível laço. O povo de Israel assim estava, eles não expulsaram os inimigos que Deus havia ordenado que eles expulsassem, eliminassem. E eu lhes digo nesta noite, pela palavra do Senhor, eliminem completamente logo no início os inimigos que estão aí diante de ti para serem expurgados da sua vida espiritual, da sua vida emocional, da sua convivência social. Elimine logo, porque eles poderão lhe servir de laço que os prenderão longe de Deus e de seus propósitos. Corte hoje pela espada do Espírito este laço que quer oprimir a tua vida. Eu estou falando de verdades espirituais que você não pode negar. Nós temos pessoas que estão correndo risco de vida, porque estão com seus nomes na lista dos agiotas para serem cobrados, inclusive com a própria vida destas pessoas, porque estão dominados pelos vícios das betes, pelo vício das apostas online, jogos infames, que estão dominando inclusive a vida de muitos que se intitulam de cristãos. Nós não estamos falando estas coisas aqui como que soltando palavras soltas ao ar. Nós estamos no impulso do Espírito para salvar a tua alma da perdição. Corte este laço, elimine este inimigo terrível, para que ele não prejudique a tua vida, a vida da tua família, a tua empresa, a tua fazenda, os teus negócios, o teu emprego, a tua vida espiritual. O povo de Israel não expulsou os inimigos, e agora Deus estava usando estes inimigos que não foram inicialmente expulsos como açoite, como correção para o povo que estava em desobediência. O capítulo 4 do livro dos Juízes nos mostra que o povo em desobediência passou a ser subserviente, passou a ser vassalo, passou a ser dominado por Jabim, rei de Canaã, que governava em Hazor. Talvez de fato Jabim não fosse literalmente o seu nome, mas um título que se dava aos reis de Hazor em Canaã, pois a Bíblia Sagrada nos mostra que nos dias mesmo de Josué, em uma de suas campanhas militares, ele destruiu os exércitos de um rei por nome de Jabim. Agora aqui vemos um outro, também com o nome ou o título de Jabim, que se levantou para governar em Canaã e estava agora oprimindo o povo de Israel. A Bíblia Sagrada nos mostra que nesse período difícil em que Jabim governava, e é interessante, porque o nome Jabim tem no seu significado o sentido de entendedor, de inteligente, ou de edificador. Parece que aqui ele nos serve como uma simbologia de um tempo em que a inteligência humana, os sofismas humanos, as filosofias humanas governam
e tem o intuito de oprimir o povo de Deus. Eu quero que você preste atenção, porque parece complicado, mas não é. Eu estou aqui fazendo uma ilustração. Jabim, o inteligente. Jabim, o cheio de filosofias, de entendimento, de inteligência. Vivemos em um período de tempo em que o que está dominando as mentes e, por conseguinte, as ações de culturas inteiras, de governos, de nações e povos, são as chamadas ideologias. O pensamento formulado por alguém que dá diretriz para uma massa seguir e viver em um determinado comportamento. Nós estamos hoje debaixo, e nós estamos pregando acerca disso aqui, da filosofia marxista. Nós estamos num período de tempo em que um chamado marxismo cultural está prevalecendo, ou seja, as práticas das pessoas estão refletindo os pensamentos de um ideólogo, Karl Marx, que era um sujeito completamente avesso a Deus e aos princípios cristãos, que na verdade era um ateu e que em sua filosofia taxou a religião como o ópio da sociedade. Ou seja, ele estava dizendo que a religião nada mais é do que um entorpecente das massas, das pessoas, algo que deixa a mente transtornada, algo que cria uma ilusão mental. E segundo ele, a religião era um câncer, ou é um câncer na sociedade que precisa ser tirado, destruído, extirpado. Esta filosofia é que tem estado em voga, inclusive em governos e especialmente no que está no Brasil. Gostando você ou não, nós precisamos falar estas verdades, não para afrontar as convicções políticas de A, B ou C, mas mostrar pela palavra do Senhor que nós estamos vivendo em um período de tempo em que estas ideias humanas estão sendo usadas para atacar o povo de Deus. É o tempo de Jabim, de pessoas inteligentes, chamados intelectuais, que criam aí dispositivos mentais e dentro dele para serem então aplicados e guiar o comportamento das pessoas e da sociedade, claro, sempre para longe dos propósitos de Deus. E neste bojo, neste grupo, neste saco, estão as teologias, como já temos falado aqui ao povo do Senhor. A teologia liberal, a teologia progressista, a teologia da missão integral e tantas outras parafernalias que fingem ser um estudo acerca de Deus, mas de nada mais passam de que ferramentas deste sistema maligno estabelecido por mentes brilhantes, mas que são diabólicas e cruéis, e que estão investindo pesado para fazer com que as pessoas se afastem de Deus, para que o povo de Deus seja destruído. E eu relembro, porque já pregamos acerca destas coisas, rememorando mais uma vez, falamos disso no culto de ceia, acerca da Europa, que aceitou estas parafernálias do inferno, e hoje a igreja de Cristo naquele lugar não é nem mais uma sombra daquilo que um dia foram, porque a chamada teologia liberal e tantas outras coisas que a ela vem atrelado, cessacionismo, ou seja, a descrença na atualidade dos dons espirituais, do batismo no Espírito Santo, a doutrina bíblica da santidade
e tantas outras coisas que servem como muros para a igreja de Cristo, não para impedir que alguém saia, não, pelo contrário, para impedir que o mal adentre o arraial dos santos e nos destrua por dentro. Alguém olha para a Assembleia de Deus, esta igreja pujante, esta igreja forte, esta igreja dinâmica, esta igreja que avança, apesar de toda e qualquer dificuldade que temos enfrentado nesta nação. Nós somos a maior denominação evangélica neste país e no mundo também, e alguém procura saber qual é o segredo do crescimento da igreja, porque olham e veem que nós crescemos com líderes que eles não dispunham desta chamada intelectualidade. No começo, de fato, eram homens simples, que às vezes não tinham nem mesmo um ensino médio completo. Quando aceitavam a Jesus, o que tinham era a Bíblia e 2 joelhos para fincar no chão e pedir a Deus iluminação espiritual para compreender verdades eternas, e pedir a Deus unção do Espírito para pregar a palavra. E eles romperam todas as dificuldades, eles venceram os problemas que se levantaram, venceram as perseguições, venceram as oposições políticas e religiosas no poder do Espírito Santo. E não havia sofisma, não haviam filosofias que pudessem vencer a atuação do Espírito Santo através destes homens e mulheres que foram pioneiros antes de nós e militaram na causa de Cristo e nos deixaram um legado. Nós ainda cremos que o Espírito de Deus age na igreja e através da igreja. Nós ainda cremos que o Senhor Jesus batiza no Espírito Santo. Apesar de não vermos tantos batismos na atualidade, porque talvez a mente de muitos esteja bloqueada por causa de WhatsApp, de Instagram e de tantas outras coisas, mas ainda nós cremos que o Senhor Jesus batiza no Espírito Santo. Nós ainda cremos que Ele é poderoso para falar ao nosso coração pela palavra revelada e pela inspiração profética. Nós cremos que o poder do Espírito de Deus atuando na igreja dissipa o poder das trevas, e por isso, no poder do nome de Jesus, nós ainda repreendemos demônios, estendemos as mãos e levantamos a nossa voz em oração, pedindo a cura em o nome de Jesus. Repreendemos o mal e vemos o milagre de Deus acontecendo diante de nossos olhos. E este é o segredo da igreja continuar crescendo, apesar de tanta coisa que tem vindo como uma enxurrada para tentar nos destruir. Esta noite passada eu tive uma experiência extraordinária com Deus mais uma vez pela madrugada. O Senhor me mostrou uma grande, mas uma terrível e grande enxurrada que vinha ao encontro de algumas pessoas que estavam comigo. E esta enxurrada tão forte que vinha arrastando tudo, arrancando inclusive pedras, árvores por onde passava, vinha para nos destruir, mas por um milagre de Deus nós escapamos. E estávamos agora com uma oportunidade para seguir avante na visão que eu estava tendo. Eu compreendi logo que isto é um sinal de Deus e uma confirmação dos céus para a vida da igreja aqui neste lugar. Satanás veio como uma enxurrada tentando destruir as estruturas do povo de Deus, da igreja de Cristo Jesus neste lugar, mas por uma atuação do Espírito de Deus nós fomos livres e esta enxurrada passou e estamos aqui ainda de pé. Vieram os ventos, vieram as chuvas, vieram as tempestades, mas a casa continua edificada na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aqui está o povo de Deus em um momento difícil,
em que a inteligência humana agora está agindo para oprimir e procurar destruir o povo de Deus. Mas neste período de tempo, a Bíblia Sagrada nos diz que havia uma mulher, que não era simplesmente uma mulher, mas era uma mulher de Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra em Juízes 4:4 que o seu nome era Débora, e ela era uma mulher profetisa. Ela era uma representante de Deus na terra, porque é exatamente isto que um profeta é. Um profeta é um representante de Deus na terra. O profeta é aquele que fala em nome de Deus, que age em nome de Deus, que transmite a vontade de Deus através de suas palavras, e vemos pela Bíblia que através de sua própria vida também. Aqui está uma mulher que não era uma simples mulher. Falamos aqui no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, acerca da missão da mulher. E falamos que Salomão, aquele homem cheio de experiências, pois ele mesmo tinha mais de 700 esposas, nós explicamos o contexto, que era um contexto político, e ele tinha que casar com aquelas mulheres, porque era necessário selar acordos com outras nações, e o casamento com as filhas dos reis de outras nações era a garantia de que o pacto, a aliança e o compromisso iria ser totalmente cumprido. Salomão disse que de 1000 mulheres ele não encontrou nenhuma, e ele falava exatamente pela raridade que se é encontrar uma mulher com M maiúsculo, uma mulher que está disposta a servir a Deus em seus propósitos, uma mulher que seja totalmente devota a Deus para cumprir a missão que Deus lhe entregou. Mas aqui a Bíblia Sagrada nos mostra que, apesar da dificuldade que é para se encontrar uma mulher com M maiúsculo, havia naqueles dias uma mulher com M maiúsculo, e que era uma representante de Deus na terra. Débora era seu nome, e a Bíblia Sagrada nos diz que era uma mulher de bem, que profetizava, tinha o seu marido, e não iremos aqui declarar todas as suas qualidades, mas dizemos que era uma mulher que tinha uma boa fama, tinha nome, sobrenome, endereço, família, lugar em que servia ao Senhor nosso Deus, e que naquele momento de crise foi instrumentalizada pelo Senhor para dar vitória para a nação em meio àquela opressão. Eu quero nesta noite, pela palavra do Senhor, conclamar a todas as mulheres, em especial as mães que estão aqui representadas de nossa igreja. Levantem-se para servir a Deus e seus propósitos, porque nós estamos vivendo em um período muito difícil. Esta geração que está vindo, ela precisa de apoio, de suporte, literalmente falando. Irmãs, vocês que já são mães, e em especial as que têm mais idade, a Bíblia Sagrada nos mostra na carta
que Paulo escreve a Tito, que vocês precisam ser orientadora das mulheres mais jovens. Esta geração mais nova, delas não sabem nem mesmo discernir o choro da própria criança que tem em seu colo. Se estão chorando de fome, se estão chorando porque estão com sono, se estão chorando porque estão com cólicas, se estão chorando porque estão entediadas, se estão chorando porque se sentem solitárias, elas não sabem nem mesmo discernir o choro dos próprios filhos, literalmente. Eu já acompanhei mães que os filhos estavam chorando e elas ficavam agoniadas e diziam: oh, eu não sei por que esse menino está chorando. Eu digo: minha irmã, esse menino está chorando porque está com sono, balança ele um pouquinho aí. E logo que fazia isso, a criança dormia. Irmãs, essa geração mais nova precisa de suporte. Elas não sabem nem mesmo o que dá para um menino quando eles estão com dor de barriga. E vocês precisam se levantar para fazer a diferença, ensinando estas que ainda não sabem muita coisa. Minhas irmãs, estas crianças que estão aqui, e muito especialmente as que estão lá fora, estão debaixo de um grande perigo, porque estas ideologias que nós estamos pregando hoje não estão interessadas em destruir a mente de quem tem mais idade. Claro, ainda há um interesse, mas o foco principal está direcionado para seus filhos, filhas, netos e netas. Você não pode se dar ao luxo de não cumprir o seu papel como mãe, de protetora. Seja como uma leoa para defender a sua prole que foi gerada de seu ventre, ou que porventura você tenha adotado, como disse nesta noite, que muitas irmãs nos adotaram como mães para interceder por nós. Cumpra o seu papel, cumpra a sua missão e defenda com unhas e dentes os seus, porque Satanás quer dominar a mente e o coração desta nova geração, e está usando os meios de comunicação, as redes sociais, a internet. Não deixe que tablet, computador e celular sejam a babá de seus filhos e netos. Seja aquela que de fato será a mentora de sua descendência. Paulo disse algo interessante e que às vezes não é muito bem compreendido. Ele disse: olha, eu não permito que a mulher ensine na igreja, nem tampouco use de autoridade sobre o marido. Ou seja, elas não podem na igreja, nesse sentido, exercer o ministério pastoral, porque isto foi delegado para o homem que desde o Éden tem a função de liderar. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra Paulo dizendo assim: olha, ela vai se salvar se der à luz a filhos. E alguém até entende que uma mulher vai ser salva só se parir um menino. Não, a palavra do Senhor está dizendo que irá ser salva da proibição de doutrinar uma congregação. Ela será salva da proibição de doutrinar uma congregação, salvaguardada se ela gerar esta congregação. Se ela gerar uma congregação, ela tem direito de usar de autoridade e tem o poder de ensinar, e autoridade para ensinar aqueles que ela mesmo gerou. Aí, minha irmã, você poderá ter o título de pastora, e você vai ser pastora, pastora da sua casa, pastora dos seus filhos e filhas, daqueles que forem gerados de seu ventre. É isso que a palavra do Senhor está dizendo.
Minhas irmãs, tomem cuidado. Satanás quer destruir de fato os seus filhos. Irmãos, lá em casa a gente está nos policiando direto. Graças a Deus, Deus já levantou lá dentro de casa uma Débora, a minha esposa, irmã Thalita Emanuele. Ela é valente também com este negócio. Ela não deixa as meninas aos cuidados de ninguém. Elas policiam aquilo que as meninas veem. Elas só veem aquilo que é autorizado por ela. Ela já está há dias brigando comigo porque quer tirar as meninas da escola e colocar elas dentro de casa para ficar estudando no sistema de homeschooling, ensinando dentro de casa, porque as escolas se tornaram antros de perdição, às vezes pior do que alguns cabarés. E me desculpe a expressão chula da palavra, mas é o que nós entendemos. As escolas se tornaram meios em que as pessoas logo na tenra idade estão se perdendo. Eu vi uma pesquisa e alguém que estudou mais do que eu analisou os livros que estão sendo dados para as crianças e sabe a quantidade de material didático científico que há nos livros que estão sendo entregues para as crianças? 4%. O resto é somente ideologias, o resto é somente parafernália do inferno para transtornar a mente desta nova geração. Tome cuidado, cumpra o seu papel como mãe. Pastor, mas eu ainda não gerei nenhum filho. Pastor, eu já passei, foi da idade de ter filho. Pastor, eu sou até homem, mas nesta noite deixa eu lhe dizer, faça como Débora. A Bíblia Sagrada não diz que ela tinha filhos do seu ventre. A Bíblia não está aqui dizendo que ela gerou nenhum homem, nenhuma mulher. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra, ela nos dizendo que nos dias em que havia uma dificuldade e uma crise em Israel, cessaram-se as aldeias, ou seja, o grupo de pessoas que se reuniam para servir a Deus, para adorar a Deus, estavam acabando, até que eu, disse ela, Débora, me levantei, por mãe em Israel, me levantei. Há uma mensagem de Deus aqui para nós. Nós precisamos, como Débora, nos levantar com este espírito para lutar contra toda esta parafernália que quer destruir a nossa casa, que quer destruir a nossa família, que quer destruir os nossos filhos. Nós estamos no mês da família e eu estou dizendo que nós temos uma missão de nos levantar como Débora em uma revolta santa para defender o nosso lar, para defender a nossa igreja, para defender a nossa fé. Judas disse que ele escreveu para um povo que estava a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E nós precisamos, como Débora, nos levantar com este espírito materno para cuidar dos nossos, com este espírito que nos faz procurar o bem-estar daqueles que estão debaixo de nosso cuidado. Ela disse que as coisas não estavam indo bem, até que ela se levantou. Se levante dentro da sua casa, se levante aqui dentro desta congregação, se levante lá no departamento em que você está atuando, se levante dentro daquela escola. Se levante. Até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, e se escolhia deuses novos, e a guerra estava às portas. Via-se por isso o escudo e a lança entre 40.000 em Israel. O meu coração é para os legisladores de Israel,
que voluntariamente se ofereceram entre o povo, louvai ao Senhor. Amados em Cristo, povo de Deus, naqueles dias, por causa de Débora que se levantou, Deus promoveu uma grande revolução. E junto com Baraque, um líder do povo, que não tinha a mesma coragem que ela, que não tinha a mesma disposição que ela, mas que teve a capacidade de confiar naquilo que ela estava profetizando e acreditando da parte de Deus. Eles venceram os exércitos de Jabim. A Bíblia Sagrada nos diz, 2 Coríntios 10:4, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, para destruir todo o entendimento e sofismas humanos. Diz a palavra do Senhor. Nós estamos debaixo de uma terrível opressão do mundo que quer destruir o povo de Deus, que quer ver minha irmã, meu irmão, querido jovem, a sua família destruída. Mas eles não vão conseguir, porque as armas que nós temos são mais poderosas do que a inteligência humana, do que as ideologias humanas. Nós estamos com o poder do Espírito de Deus aqui, e nós iremos vencer. A nossa família não vai ser destruída, os seus filhos não se tornarão lunáticos quando chegarem na faculdade, não serão produtos do Estado para a destruição da sociedade cristã e que busca a Deus. Eles serão bênçãos, porque são herança do Senhor, presente de Deus. Se você se levantar, meu irmão, minha irmã, como Débora, nós iremos fazer uma revolução nesta cidade, neste estado, nesta nação, e o nome de Jesus será glorificado. Nós iremos destronar Jabim, e o povo de Deus terá liberdade para glorificar e exaltar o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Irmã Cleudes, louva a Deus, e enquanto ela louva, nós vamos servir ao Senhor com nossas ofertas nesta noite feliz. Logo após as considerações finais, oração missionária e o trabalho encerrado em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. Vamos adorar, que Ele quer, digno de nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia. Glória a Deus. Adoramos Jesus. Sou eu.
senta e digo ao mar, daqui você não vai passar. Sou eu quem manda o céu derrama chuva, mando diluviar a terra inundar, pois tem em minhas mãos todo o poder. Sou eu quem abre porta, fecha a porta, abre cova, fecha a cova, põe na prova, tira a prova e faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado. Sou eu que quebro o lance e corto os laços para o meu povo livrar. Eu entro na fornalha e o fogo não me queima. Caminho sobre as águas, tal como em terra seca. Acaba a tempestade e o forte furacão. Com gritos e buzina, fiz muralha, vira o chão. Com apenas o sopro, abri o mar ao meio. Faço voltar no tempo, sou Deus e tudo vejo. Quando entro nesta guerra é pra vencer, e o meu agir não há defeitos. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E quando entro em cena, quebro o arco e corto o laço. Queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento. Acalmo o coração e creio no que tu te disse. Estou passando, estou operando, estou agindo e forte trabalhando. Abrindo portas, fechando covas. Estou descendo hoje quanto a vitória. Canta que eu faço, hora que eu trabalho. Faz a minha obra e esse mal desfaço. Podes contar comigo e crer no que eu te digo. Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo. Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, o teu futuro eu sou, o teu sustento eu sou, teu livramento eu sou, na causa impossível eu sou. Estabeleço reis, também tiro do trono, exalto o humilhado, dou honra a quem eu chamo. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu mando e desmando, eu faço e desfaço. E quando entro em cena, quebro o arco e corto o laço. Queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento. Acalme o coração e creio no que estou te dizendo. Estou passando, estou operando, estou agindo e forte trabalhando. Abrindo portas, fechando covas. Estou descendo hoje quanto a vitória. Canta que eu faço, hora que eu trabalho. Faz a minha obra e esse mal desfaço. Podes contar comigo e crer no que eu te digo. Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo. Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, o teu futuro eu sou, o teu sustento eu sou, teu livramento eu sou, na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço reis, também tiro do trono, exalto o humilhado, dou honra a quem eu chamo. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Aleluia! Graças a Deus. Queridos irmãos, informamos que já compramos o bebedouro à vista, já está ali servindo aos irmãos. Já compramos as cadeiras e esse mês de maio é para chegar as cadeiras. E nós estamos nessa semana fechando a questão do documento da igreja com CPF, identidade e comprovante de residência de todos que fazem parte da diretoria e do Conselho Fiscal. Então, eu, pastor Jazi, Laudiceia, o Elma, Mangeane, Mantalita, Talita Lima, João Vitor,
irmão Samuel, irmão Hélio, do Lago, e mais umas 4 pessoas, todos temos que ter identidade, CPF, comprovante de endereço. E o cartório é chatozinho, o cartório. Não quer nada digitalizado. Ele quer a xerox do documento, na xerox tradicional, porque a questão da qualidade do material, né? Lá eles escaneiam para colocar num portfólio digital, lá no cartório. Mas para ir lá, é com essa documentação. Mantalita Lima já me deu, mas a Laudicea mandou para mim escaneado, mas o cartório quer que ela me dê a originalzinha, eu xeroco bem aqui em casa, xeroco e devolvo para os originais, para mandar para o cartório. Essa semana toda é para preparar toda a documentação, para a gente fechar, em nome de Jesus, a documentação da igreja, para partir para o CNPJ, para registrar a igreja em nome de Jesus. Pastor, por que é importante? Para podermos ter uma conta corrente, um QR Codezinho. Quando as poltronas chegar, atrás das poltronas, um QR Code, para você ofertar, para você dizimar, para ir direto para a conta da igreja, que é uma coisa muito boa para a gente, em nome de Jesus. Então, Laudicea, não vai mais pegar dinheiro, tudo na igreja, e lá é só, lá, tudo na conta, de lá é com um chequezinho que sai, que é Laodiceia, e eu vamos assinar, tudo no chequezinho, para pagar a despesa da igreja. Pastor, é burocracia? É segurança para ela, para mim e para a igreja. Por que é para ela? A gente vive num lugar, irmãos, e num mundo hoje muito perigoso, né? Pensa que ela não corre perigo? A irmã Laodiceia? Já veio ficar com valor em casa? Corre perigo sim. Então, isso aí é para preservar ela, né? Para ajudar ela e para organizar melhor a casa de Deus. Quem diz amém por isso? Muito bem. Em relação às cadeiras, você que deu o nome, mas não pagou a cadeira, deu só uma parcela ou 2, continue pagando suas parcelas. A campanha das cadeiras continua. Pastor, eu quero doar uma cadeira. Procure Laodiceia, dê seu nome, que ela tem um controlezinho. Pastor, eu quero doar 2 cadeiras. Procure Laodiceia, que ela vai lhe dar todas as dicas em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Olhem, você tem o irmão Bacaba, o que é que falta para ele ir para um outro lugar? Está faltando um laudo, que o especialista que vai fazer uma ultrassom de Doppler, nele, no dia 16 de maio, em Lago da Pedra. Ok, Alice? Esse especialista, porque não pode fazer, a gente pode, só que faz com uma pessoa que não é especialista. E por que o especialista é importante? Ele vai dar um laudo, e o laudo já é para cirurgia, que ele precisa fazer. Então é uma coisa importante. Orem, por favor. Amanhã, madrugada, eu estou aqui orando. Se você não pode vir, ore de casa mesmo. Mas vamos orar, apresentando o irmão Bacaba diante dessa situação, porque o Deus que nós servimos é um Deus grande, misericordioso, e pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou imaginamos. Amém? Levante sua mão, vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos lhe agradecer pela oportunidade feliz desta noite. Culto de missões, culto festivo, Dia das Mães. Agora queremos lhe apresentar, meu Deus, os desafios missionários que existem no mundo, Pai Todo-Poderoso. Do Maranhão, do Jiquiri, muitas vidas aqui precisam ter um encontro contigo, Senhor. Muitas vidas daqui já te conheceram no passado, estão afastados da tua casa, meu Deus, estão afastados da convivência cristã, estão, meu Pai, vivendo uma vida longe dos teus caminhos, dos teus decretos, dos teus mandamentos, da tua vontade, meu Deus e Pai, e estas pessoas são almas preciosas, meu Deus e Pai,
que elas sejam tocadas, meu Deus, pela tua palavra, que sejam tocadas, meu Deus, pelo trabalho que o departamento de evangelismo, meu Pai, faz todos os domingos, que ela seja tocada, meu Deus, pelo trabalho prestado pelos nossos missionários pastores, pastor Geazi e pastor Zé Rodrigues, meu Deus, nas suas áreas de atuação, que estas vidas, meu Deus, reconheçam a Ti como o único Deus e soberano e se convertam de seus maus caminhos, aleluia, Te obedeçam, Pai, e passem a viver em estrita, meu Deus bendito, debaixo da Tua vontade, meu Deus e Senhor. Nós também lhe apresentamos os desafios missionários, Pai, do mundo, lá na Coreia do Norte, o país mais perseguidor de cristãos. Olha por aqueles que estão lá, que te servem lá escondidos, aqueles cristãos da China, os cristãos da Índia, os cristãos, meu Pai bendito, que estão no Oriente Médio, Senhor, debaixo de opressão, de jugo, meu Deus e Pai, os cristãos da Europa, que estão morrendo, meu Deus, que estão morrendo sem Deus e sem salvação. Olha pela Europa, foi lá que surgiu o Evangelho, meu Deus e Pai. Então, em nome de Jesus, estende a tua mão para aquele velho mundo. Olha pelos americanos, meu Deus e Pai, pela América Central, Senhor, salva continuamente, meu Deus, vidas que possam, Pai bendito, ser multiplicadores, meu Deus, da mensagem, Pai, salvífica, alvissareira, meu Deus e Pai. Nós no Jiquiri continuamos orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, pregando a Tua palavra, meu Deus, evangelizando as nossas comunidades, falando do Teu amor e pregando a Tua verdade, Pai querido. Agora despede-nos em paz, sê conosco, livra-nos de todo mal, dá uma semana de paz, de bênçãos, uma semana produtiva, uma semana de trabalho, meu Deus, para todos nós. Livra-nos de todo tipo de mal, livra-nos do laço do passarinheiro e nos livra das pandemias que estão chegando novamente, meu Deus, como o hantavírus. Pai, nós te oramos, alegres, satisfeitos por tudo que o Senhor fez hoje, nesse culto festivo, em nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe muito em nome de Jesus.